Francesa também. No caso, os burgueses eles ajudaram a difundir esses pensamentos nos camponeses, que fizeram as revoltas, obviamente. Depois da queda da Bastilha, o processo de revolução espalhou-se pela França e estendeu-se pelos 10 anos seguintes, ou seja, desde o início da Revolução Francesa, que foi de 1789 até 1799, na virada do século, praticamente. Sendo somente encerrado quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder do país, por meio do golpe de 18 de Brumário. A gente tem que guardar bem o nome deste golpe e a data dele, já que vamos ver ele depois de alguns minutinhos aqui. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro do período das instituições políticas em Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, de 1789 até 1792. Essas datas que eu estou falando foi o período de duração e de trabalho dessas assembleias. E também teve Convenção Nacional, de 1792 a 1795, e Diretório, de 1795 até 1799. E no caso foi aí que aconteceu o final da Revolução Francesa. A Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa trata-se do período inicial da Revolução Francesa, o qual foi marcado por grandes transformações por meio da redação de uma Constituição para a França e pela atuação da Assembleia Legislativa. Com a Constituição de 1791, a Assembleia Constituinte encerrou seu período de funcionamento. No caso, igual acabei de falar, esses períodos, anos que eu estou falando, foi o período de funcionamento de cada uma dessas que eu acabei de citar. E foi substituída pela Assembleia Legislativa. Nessa Assembleia consolidaram-se dois grupos políticos que possuíam visões bastante diferentes a respeito dos rumos da Revolução. Os girondinos eram parte da burguesia que acreditava que as grandes mudanças necessárias já tinham acontecido e por isso possuíam uma visão mais conservadora. Já os jacobinos eram membros da burguesia que acreditavam que as mudanças deveriam ser ainda mais radicais do que as que estavam em curso na Revolução Francesa. E uma curiosidade importante que nós temos que lembrar, que o líder dos jacobinos, que no caso era um grupo dos mais radicais, ele era Maximilien Robespierre. Já na a Convenção Nacional iniciou seus trabalhos a partir de 20 de setembro de 1792 e substituía a Assembleia Legislativa. Os participantes da Convenção Nacional foram eleitos por sufrágio universal masculino, ou seja, só os homens poderiam votar. E com ela a França transformou-se em uma república. Antes da posse da convenção, o rei francês havia sido capturado e feito prisioneiro. Daí surgiu um grande debate, a execução do rei. O período em que os jacobinos, sob a liderança de Maximilien Robespierre, estiveram à frente da revolução, ficou conhecido como Terror. O nome faz menção à perseguição dos opositores por meio da lei dos suspeitos, que julgava e condenava aqueles considerados traidores com morte na guilhotina. Lembrando que a guilhotina foi um dos instrumentos de tortura mais utilizados
Não, na verdade foi o mais utilizado durante a Revolução Francesa toda, principalmente durante o período do terror, onde cerca de mais de 30 mil pessoas, incluindo o rei e a rainha da França, foram executados e mortos. É a mesma coisa de executado e morto. Prosseguindo, o diretório substituiu a convenção em 1795. É bem importante lembrar dessas datas, já que são períodos diferentes da Revolução Francesa. Durante um período em que a Revolução esteve nas mãos dos girondinos e da alta burguesia francesa, as medidas mais radicais tomadas pelos jacobinos foram revogadas, inclusive retorno do voto censitário. E também teve a de Napoleão Bonaparte, general do exército francês que liderava as tropas francesas contra as coalizões internacionais. E com isso, Napoleão organizou um golpe e tomou o poder em um evento conhecido como 18 de Brumário, que aconteceu em 1799, no final da Revolução Francesa. No final, praticamente, já que era o último ano que ocorreria realmente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, porém, não se mantiveram apenas na França e espalharam-se pelo mundo. Elas foram o fim dos privilégios da aristocracia na França e o fim dos resquícios do feudalismo e início da consolidação do capitalismo. O feudalismo ainda era bastante utilizado na França e em alguns outros países do Oriente Médio. Não, do Oriente Médio não. Do Oriente da Europa, como Portugal, a Espanha, entre outros. Também a queda do absolutismo em toda a Europa. E também inspirou os movimentos de independência na América, sobretudo nas nações colonizadas pela Espanha, como o México, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, entre outros. Como também Costa Rica. Eram bastante países que foram colonizados pela Espanha na América, principalmente na América Latina, já que eram considerados os países da América Latina como que tinham a língua espanhola, francesa, holandesa e portuguesa. E uma das principais foram a da língua espanhola, que foi a língua espanhola que mais se diversificou pela América Latina, como também garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual do lema "Todos os homens são iguais perante a lei". Consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de reconhecimento do dever patriótico. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz, e principalmente o senhor professor. Eu espero que o senhor tenha achado este vídeo de grande ajuda didática para o senhor ou para quem o senhor está mostrando este vídeo. Então, tchau.